Bom, a gente fala sobre o meningioma de goteira olfatória, que corresponde a aproximadamente entre 9 e 18% de todos os meningiomas que acontecem no crânio. É um meningioma que tem localização na linha média, na fossa anterior, e fica localizado na junção da placa cribiforme com o plano esfenoidal. Aqui mostrando na figura as localizações mais comuns do meningioma, e aqui está o nosso meningioma de goteira olfatória, correspondendo ali a aproximadamente 10% dos tumores, entre 8 e 18%. Esse tumor ele tem uma proximidade com o tubérculo celular, e a diferença dele para o tumor da cela é que o meningioma da goteira olfatória ele vai mobilizar o quiasma no sentido inferior e posterior, enquanto o meningioma de tubérculo da cela vai elevar e vai ser mais sintomático, gerando compressão de quiasma. O meningioma de goteira olfatória ele pode causar também hiperostose da fossa craniana anterior, pode erodir inferiormente os seios etimoidais e pode acometer também o nervo olfatório, que geralmente vai ser deslocado lateralmente. Na parte vascular, ele pega o segmento de A2 e a artéria cerebral anterior, que são encontradas às vezes envolvidas pela cápsula do tumor na posição superior e posterior. E o tronco frontopolar ele é deslocado lateralmente e superiormente junto com a artéria órbito-frontal. A artéria órbito-frontal vai ser deslocada lateralmente e a frontopolar superiormente. No diagnóstico do meningioma de goteira olfatória, ele tem uma clínica insidiosa. Quando a gente faz o diagnóstico, ele já cresceu bastante no momento do diagnóstico. E os sintomas mais comuns são dor de cabeça, mudança do status mental, mudança de personalidade, perda de memória, perda de motivação, com perda da vontade de fazer as coisas. Pode ter também perda visual, convulsão e anosmia, que são um pouco menos frequentes. Essa perda visual vai ser variada, pode ter perda de acuidade visual, perda de campos visuais, escotoma e papiledema. A anosmia ainda é menos frequente. E tem também uma tríade que compreende a anosmia, uma atrofia óptica unilateral e um papiledema contralateral, que é sugestiva de meningioma de goteira olfatória, que é síndrome de Foster-Kennedy. Tem anosmia, papiledema contralateral e atrofia óptica unilateral. Bom, na evolução, a gente pega a ressonância e vê as características do tumor. O tamanho, vai ter muito edema cerebral, pode ter áreas de calcificação, áreas de enclausuramento vascular, né, onde a artéria é envolta pelo tumor, e hiperostose da fossa craniana anterior, do assoalho da fossa craniana anterior. Esses são os achados. O tumor ele vai ter relações anatômicas com o aparato óptico, com as estruturas paracelares. Vai ter também uma relação com o seio sagital superior. Em relação às estruturas vasculares, a embolização dos vasos que esse tumor tem como vasos que o irrigam não é comum. A gente geralmente não emboliza as artérias que irrigam esse tumor. As artérias que o irrigam geralmente são as artérias etimoidais, e a oclusão, a embolização dessa artéria tem um risco grande de causar a embolização da artéria oftálmica, que é a artéria que gera, que é o que dá origem às artérias etimoidais, e pode dar cegueira, pode dar déficit visual. Por isso que a embolização
não é feita das artérias que nutrem o tumor. É importante no pré-operatório fazer um estudo do campo visual e fazer um estudo do status endocrinológico do doente. Uma ressonância de um meningioma de goteira olfatória, onde a gente vê uma área de edema importante. Note que não tem. Note aqui na angiografia o deslocamento da frontopolar e da artéria cerebral anterior na angiografia. Nesse tumor aqui especificamente, ele não se estende significativamente da linha média, então ele pode ter uma abordagem coronal ou até endonasal pode ser razoável. Se o tumor for muito grande, tem uma porção muito larga, a gente tem que considerar a craniotomia bifrontal. A craniotomia bifrontal ela dá um campo maior para uma ressecção maior do tumor, principalmente os tumores que invadem os seios nasais, seio frontal. No entanto, é uma craniotomia que tem sido ficado um pouco em desuso, totalmente abandonada por alguns neurocirurgiões, que consideram que a cirurgia do meningioma de goteira pode ser muito bem realizada pela craniotomia pterional unilateral ou no corredor frontolateral. É bem mais adequado para tirar mesmo tumores grandes, né, de meningioma de goteira olfatória. Tumores menores ou de tamanho médio, a gente pode pensar na abordagem endoscópica endonasal transfenoidal ou também a osteotomia supraorbital. Na verdade, a abordagem osteotomia supraorbital das sobrancelhas deve ser aquela abordagem em cruz entre as duas sobrancelhas. Para esses tumores, a abordagem transcranial vai oferecer a oportunidade de preservar a olfação. Como o Antônio disse, essa abordagem em cruz da região supraorbital entre as duas sobrancelhas preserva a olfação. Porém, a abordagem endoscópica não faz isso. Quando a gente faz a opção pela abordagem pterional, a gente permite uma identificação rápida do nervo óptico da carótida, da artéria carótida interna, evitando o seio frontal bilateralmente, evitando o lobo frontal bilateralmente, evitando a retração frontal bilateral e preservando o seio sagital superior. Colocar um dreno lombar antes da cirurgia é adequado, é importante para drenar o líquor, e isso vai dar para a gente espaço, vai providenciar para a gente um relaxamento do lobo frontal, que vai facilitar a cirurgia. E depois a gente fazer esse relaxamento do lobo frontal, a primeira coisa a fazer desvascularização do tumor através da base do crânio. Esse é o primeiro estágio da dissecção intradural da cirurgia. E é sempre bom a gente lembrar de botar o anticonvulsivante profilático nesses casos. Aqui é a anatomia operatória, que mostra que anterior as artérias etimoidais anteriores e posteriores que surgem da artéria oftálmica e do tronco esfenoidal. E o tronco esfenoidal ele vai se originar da artéria meningeia média. E essas são as duas artérias que vão suprir esse meningioma. As artérias etimoidais, que são ramos da artéria oftálmica, e os troncos esfenoidais, que vão se originar da artéria meningeia média. Aqui mostrando o osso etimoidal, a localização desse tumor. Aqui mais uma vez falando sobre as artérias etimoidais, que são o recurso intraoperatório que mais sangra, né?
e a gente controlar as artérias etimoidais logo no começo da cirurgia vai dar para a gente uma cirurgia mais segura e mais eficiente. Por isso que esse é o primeiro passo da dissecção dural. Aqui eu vou falar rapidinho sobre uma possível abordagem, que é a abordagem pterional. A gente bota o paciente em angulação da cabeça de 45 graus e para trabalhar, que permite o trabalho do lado contralateral da crista Galli. E nesse caso a craniotomia ela vai ter que ser alargada na parte mais medial dela. E a gente tem que fazer o ideal é fazer a abordagem pterional no lobo não dominante. Evitar sempre fazer pelo lado esquerdo, porque vai dar muita retração cerebral e não vai ser legal. No pós-operatório, o paciente idealmente tem que ser visto num CTI, pelo menos na noite após a cirurgia. Deixar para ele esteroide por pelo menos uma semana, profilaxias de convulsão. Sempre também tem que ser feitas. A gente deixa o antiepilético por 6 meses até 1 ano, se o paciente já teve algum episódio de crise convulsiva. Fica atento que apesar do tamanho do tumor, ele pode ser ressecado pela abordagem pterional. Sempre lembrar de no começo fazer uma desvascularização agressiva do tumor, que vai facilitar a sua cirurgia, vai deixar ela mais segura, mais eficiente, vai fazer uma ressecção do tumor melhor.